Bom dia, pessoal. Feche os seus olhos, vamos entrar na presença de Deus e com alegria e com fé, você vai cantar assim, em nome de Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Cantem todos, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Fale para Ele, vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, meu Deus, nesta manhã de domingo, nesta manhã de louvor, de adoração, de exaltação. Nós entramos na Tua presença, meu Pai, porque a nossa vida só é completa na Tua presença. Sem ela, meu Pai, sem a Tua presença, a nossa vida, ela é marcada por desencontros, por aflições, por desilusões, frustrações também.
Sem a tua presença, meu Pai, a nossa vida ela é marcada por tentativas, mas nunca de realizações. Sem a tua presença, meu Pai, até os nossos sonhos, eles se transformam em pesadelos. Aquilo que deveria nos trazer alegria, paz, felicidade, acaba nos trazendo sempre desgostos e aflições. Por isso, meu Deus, nesta manhã, nós abrimos o nosso coração para pedir ao Senhor: vem, meu Senhor, sobre a nossa vida. Vem, Senhor Jesus, sobre nós. Venha, Espírito Santo, tocar em nossa vida, nos envolver, nos abraçar. Senhor, nós não precisamos de mais uma religião. Nós não estamos necessitando, meu Pai, de uma nova doutrina. O que nós precisamos, meu Pai, é a tua presença, é o teu poder. O que nós precisamos, meu Deus, é ser cheios da tua presença. Então, meu Pai, venha nesta manhã tocar em nossa vida. Venha nesta manhã, meu Deus, operar em cada um de nós, agir em nós. E aquelas pessoas, meu Deus, que aqui, nesta manhã, estão passando por um momento difícil, um momento de tristeza, um momento de dor. Estas pessoas, meu Pai, que estão enfrentando uma verdadeira batalha, uma verdadeira guerra na sua vida. Senhor, venha fazer parte desta luta, venha fazer parte desta batalha, meu Pai. Segura em nossas mãos e nos ajuda, meu Pai, nos conduza à vitória. Toma-nos, meu Pai, pela mão direita e caminha conosco, meu Pai, rumo à saída deste momento difícil, desta tribulação. Oh, meu Deus, venha, Espírito Santo, venha nesta manhã fortalecer a tua igreja, fortalecer o teu povo. Venha nesta manhã de domingo, meu Deus, tomar a nossa vida. Venha nesta manhã, meu Senhor, renovar-nos, fortalecer-nos, ajudar-nos na nossa caminhada, meu Deus, que nem sempre é uma caminhada fácil, meu Deus. Então venha, Espírito Santo, venha, eu te peço, em o nome do nosso Senhor Jesus. Levante as suas mãos aos céus e cante assim, você que precisa da presença dEle. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cante, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Repita assim comigo com a mão, com suas mãos baixadas. Repita assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus, abençoe nesta manhã a nossa vida, nos orienta, abre o nosso entendimento, nos dê compreensão da tua palavra e fortaleça-nos na nossa fé. Que a tua graça esteja sobre nós, nos transformando e nos abençoando. Em nome de Jesus, digam que assim seja e dê uma salva de palmas ao Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Podem se sentar, gente. Mais uma vez, bom dia, gente. Graças a Deus, né? Como já era esperado, hoje a gente tem a falta de algumas pessoas por causa das eleições, né? Tem gente que vai votar em outras cidades, em lugares mais distantes, mas o importante é que a presença de Deus está aqui, amém? Jesus está aqui para abençoar
a nossa vida. Eu queria cantar com você esse hino, e enquanto nós estivermos cantando, eu gostaria que você aproveitasse para ajudar, para colaborar, para dar sua oferta, você que deseja fazer, você que é dizimista, ofertante, você que faz parte do grupo, né, dos filhos de Davi, que você ficasse à vontade agora para ajudar. Você vai abençoar a casa de Deus, amém? Então as obreiras vão ficar aqui com os obreiros, então quem quiser ajudar, fique à vontade para fazer isso agora. Aproveita, quem quiser pegar o envelopezinho dos filhos de Davi, pode fazer isso também agora aqui com eles, tá? Enquanto isso, nós vamos louvando a Deus em nome de Jesus. Eu queria que você prestasse atenção na letra dessa canção, que nós já cantamos, mas tem a ver com a nossa mensagem. Então vamos cantar juntos. Poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. Necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes de dor, se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ide do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. só vocês agora, vamos lá, irmãos. Custou muito caro, é necessário imenso amor, zelando, ensinando, orando
pegue sua Bíblia na sua mão, se você puder ficar de pé, só um instantinho, só para poder dar uma despertada, que depois a gente vai sentar e a gente vai meditar. Então, em pé, se você puder curvar a sua cabeça por um instantinho, declinar a cabeça, feche os seus olhos. Espírito Santo, que o Senhor oriente o nosso coração nesta manhã, porque eu acredito, meu Pai, que estas pessoas saíram dos seus lares e vieram até a Tua casa para ouvir a Tua palavra. Elas não vieram para ouvir a minha palavra, elas não vieram aqui, meu Pai, para saber o que eu acho ou o que eu penso de determinados assuntos. Elas vieram para aprender. Meu Deus, e o assunto que nós iremos tratar hoje é extremamente importante, porque fala sobre a nossa vida eterna, fala sobre a nossa vida depois dessa vida. O que nós iremos tratar aqui, meu Pai, tem a ver com a nossa eternidade, porque os nossos dias aqui nessa terra já estão contados. Nós temos dia e hora para ir embora. Mas o que vem depois, meu Deus, é a eternidade. E nós queremos, meu Deus, estar seguros com respeito à nossa vida eterna. Então que o Senhor nos ajude nesta manhã, meu Pai, a entender pelo menos algumas coisas relacionadas à eternidade. Nos dê, meu Deus, sabedoria, humildade, compreensão, para ouvirmos e guardarmos no nosso coração a Tua palavra. E todos que creem digam que assim seja. Repita assim: Espírito Santo, fala comigo através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar-se. Muito bem. O que nós vamos tratar hoje aqui? O que nós vamos falar? Iremos nos encontrar e reconhecer no céu? Porque todos nós sabemos, né, pessoal? Eu sei, vocês sabem, que por mais que a gente viva 70, 80, 90, 100 anos, uma hora a gente vai embora. Sim ou não? Uma hora a gente vai partir. E graças a Deus, nós vamos partir dessa vida, mas vamos partir salvos. Por quê? Porque nós somos bons, maravilhosos, muito bonitos, muito sábios, muito santo. Não. É porque nós encontramos alguém que é santo. É porque nós encontramos o nosso Salvador, que renunciou à própria vida para salvar pessoas como a gente, pecadores, pessoas cheias de defeito, cheias de falhas, que estavam condenadas ao inferno, que estavam condenadas ao sofrimento eterno, mas que através da graça de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, nós encontramos o caminho da salvação. Então, a salvação, ela tem nome, e o nome dela é Jesus. Não é Igreja Graça e Verdade, não é Pastor Paulo, não é fulano de tal, não é Maria, não é João, não é Pedro, não é Antônio. A salvação tem um nome, e o nome dela é Jesus. Quem encontrou Jesus, encontrou a salvação, né? E pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo vai trabalhando na gente e nos transformando dia a dia em pessoas melhores e que possam agradar um pouco mais a Deus. Não na sua totalidade, mas um pouco mais a Deus com a sua vida. Amém? Então, é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos meditar. Iremos nos encontrar e reconhecer na onde? No céu? Será que lá na eternidade, ou a palavra céu aqui é um pouco subjetiva, né? Porque tem o paraíso, né? Tem o nosso encontro com Jesus, depois tem o novo céu e a nova terra. Então, falar da eternidade é um assunto assim um pouco mais extenso do que simplesmente céu, né? Mas vamos levar por esse caminho, né? Será que lá no céu ou lá na eternidade eu vou conhecer vocês? Sim ou não? Ou vocês irão me conhecer? Será que nós vamos conhecer
as pessoas que nós amamos, que partiram dessa vida, e quando nós chegarmos lá, as pessoas que foram antes de nós irão nos recepcionar, elas estarão ali também para nos receber. Será que nós vamos ter esse convívio familiar, né? Esse elo de eternidade também com as pessoas? São algumas perguntas que as pessoas fazem umas às outras e que muitas vezes levantam questionamento. Então a gente vai tratar disso aqui. Amém? Ou vamos deixar para outro domingo? Tá bom. Atendendo a pedidos. Pode passar. Vamos só uma pequena introdução. A esperança da eternidade. Uma das grandes esperanças de quem crê na vida eterna é o reencontro com entes queridos que partiram. Afinal, no céu, vamos nos reconhecer? Continuaremos a ter os laços de amor e amizade que tínhamos na terra? Esta é uma questão que desperta grande curiosidade e traz esperança. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá em Tessalonicenses, né? Não quero, irmão, que sejais ignorantes com relação àqueles que dormem em Cristo. A Bíblia nos oferece alguns indicativos de que, sim, haverá reconhecimento e reencontros na vida eterna. Vamos analisar alguns pontos importantes à luz das Escrituras, Então, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Pode passar. Eu gostaria que você então abrisse sua Bíblia para falar sobre o reconhecimento no céu. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, bem no final da Bíblia, tá? Romanos e 1 Coríntios. Tem os 4 evangelhos, Atos, Romanos, depois Coríntios. 1 Coríntios 13. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Sim ou não? Então tá bom. Alguns trechos eu vou ler só o versículo, outro eu vou ler a passagem toda, tá? Eu não quero demorar muito, porque eu sei que vocês têm compromisso hoje. Eu não quero atrapalhar a vida de vocês, nem o almoço de vocês. 1 Coríntios 13, 12. Quem achou, diga amém. Essa passagem, ela começa no 13, 1, que fala sobre o amor é o dom supremo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e tal, vocês conhecem a passagem. Mas especificamente no versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: porque agora, aqui nesse mundo, vemos como em espelho. De que forma? Obscuramente, de forma ofuscada. Para um pouquinho, dá uma olhada aqui no telão, coloca para mim, ô filha. Esse espelho aqui, eu fiz questão de buscar para você ter um entendimento do como que Paulo, quando ele fala de espelho, o que ele está se referindo realmente. Isso aqui é um espelho do primeiro século, que foi encontrado em ruínas. Ele é feito de bronze, ele é feito de um metal de bronze batido, depois ele é raspado e depois ele é polido. Mas a imagem ficava uma coisa assim, horrível, né? O espelho não refletia realmente a imagem da pessoa. Era uma imagem muito deturpada, desfocada, distorcida, porque era o que tinha na época, né? Hoje nós temos espelho feito de vidro, né? Extraído da areia, aquela coisa toda. Você vê com perfeição, espelho de cristal. É ou não é verdade? Fica perfeita a imagem. Agora você imagina 2000 anos atrás um espelho como era, né? Você imagina um metal batido, depois ele era raspado, depois ele era polido, e quando você olhava, sua imagem ficava assim, ó, né? Não tinha jeito, ficava feio mesmo, né? Então, quando o apóstolo Paulo, ele diz aqui, ó, quer ver como que faz mais sentido agora? No versículo 12, ele fala assim, né? Porque agora, nesse momento, nesse mundo, vemos como em espelho. De que forma? Obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço
em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Olha que analogia bacana. A mesma imagem que nós temos de um espelho do primeiro século é a imagem que nós temos da eternidade. Por mais que eu me esforce aqui para tentar dar uma espiadinha na eternidade junto com você, o que nós vamos ver é uma imagem distorcida, ofuscada, obscurecida. Nós não temos clareza da eternidade. Por exemplo, nós estamos aqui adorando a Deus, sim ou não? Estamos aqui adorando a Jesus, estamos aqui adorando o Espírito Santo. Mas nós não podemos vê-lo, nós temos uma ideia, nós temos uma imagem formada, mas essa imagem é formada pela capacidade individual. Tem pessoas que imaginam de um jeito, tem pessoas que imaginam de outro jeito, sim ou não? Por exemplo, se eu falar assim para você, imagine agora Jesus na cruz lá no Calvário. Vocês imaginaram já, mas cada um imaginou uma coisa. Se eu pedisse para você desenhar, você ia ver que não tinha nada a ver uma coisa com outra. Porque a nossa imagem não é plena, a nossa imagem é obscurecida, é distorcida. Mas a Bíblia diz que quando nós partirmos dessa vida, então não terá mais a imagem distorcida. Nós veremos face a face, nós o conheceremos, como também somos conhecidos por Ele. Mas isso também se dá do âmbito geral. Por quê? Porque na eternidade, todas as distorções terminam. Sim ou não? Inclusive da nossa aparência. A nossa aparência hoje é uma. Quando você, por exemplo, chega diante do espelho, você tem uma surpresa agradável ou desagradável? É duro admitir, né? Olha, eu te entendo, eu te entendo. Eu te entendo. Sabe por quê? Porque você está lá no quarto, né? Você vai na loja, você compra uma roupa bonita. Aí você vai, toma banho, penteia o cabelo, faz lá aquela escovinha, chapa, aquelas coisas todas que as mulheres fazem, e bota aquela roupa bonita. Aí você vai em frente ao espelho, numa expectativa, né? Aí quando você chega ao espelho, aí você... Não é assim? Você tenta consertar algumas coisas, porque não tem conserto, não é? Só que na eternidade, pessoal, você não vai ter mais essa decepção. Sabe por quê? Porque na eternidade nós seremos eternamente jovens. Por quê? Porque a idade que nós teremos é a idade da nossa juventude. Vê, isso nós temos uma prova com relação a isso. O Senhor Jesus, por exemplo, quantos anos Ele conviveu com Pedro, Tiago, João, com Maria Madalena? Quanto tempo? 3 anos e pouco. 3 anos e meio aproximadamente. Quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que Ele encontrou foi Maria Madalena. Ela viu o túmulo aberto, olhou, não tinha ninguém lá dentro. E ela encontrou um jovem no jardim do túmulo. Um jovem. Por que um jovem? Porque quem cuidava do jardim eram pessoas mais jovens. Ela encontrou aquele jovem e ela falou assim para aquele jovem, que ela julgou ser o jardineiro, falou assim: se o Senhor escondeu o corpo do meu Senhor, por favor, me diga onde o Senhor colocou. E ela estava falando com quem? Com Jesus. Só que para ela agora era um jovem jardineiro. Por quê? Porque aquela imagem que ela tinha de Jesus já não existe mais. Era o mesmo Jesus, mas agora o corpo dele glorificado, já não está mais corrompido pelo cansaço da vida, pelo cansaço do mundo, pelo trabalho, pela fadiga. Então houve um rejuvenescimento ali em Jesus. Por isso que ela não conheceu Ele, apesar de ter convivido com Ele vários anos, porque já era uma outra pessoa. O mesmo aconteceu logo depois da ressurreição, quando alguns discípulos, eles saem de Jerusalém e vai para uma cidade chamada Emaús. E eles vão conversando, os dois, a respeito do que aconteceu em Jerusalém, da captura de Jesus, da prisão dele, da crucificação dele. E Jesus chega perto deles e pergunta assim para eles:
vocês estão falando sobre o quê? Aí eles falaram assim, olharam para Jesus e falaram assim, será que o Senhor não ouviu falar a respeito do que fizeram com o nosso Senhor? E eles começam a contar para Jesus o que fizeram com Jesus. E Jesus caminha com eles e eles não percebem que é Jesus que está com eles. Eles só se dão conta que é Jesus quando eles chegam no destino. Jesus quer continuar seguindo em frente, eles convidam Jesus para passar a noite ali com eles, porque já estava anoitecendo, e na hora de comer, Jesus pegou um pão, partiu e fez a mesma oração que ele fez na ceia. Aí eles abriram os olhos, a Bíblia diz que eles reconheceram que era Jesus, e em seguida Jesus desapareceu. Compreende, sim ou não? Vê que houve uma mudança, quer dizer, tudo que nós imaginamos, pessoal, tudo que você imagina sobre a vida eterna, tudo que você imagina sobre a nossa partida dessa vida, você pode ter certeza, o que você vê, o que você imagina, o que você pensa e o que você lê é apenas uma imagem distorcida. Porque a realidade é muito melhor do que aquilo que a gente possa tentar mostrar para vocês. Amém? O que nos espera é muito maior. Como disse o apóstolo Paulo, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Porque tudo com Deus é a perfeição. Amém, pessoal? Tudo é a perfeição. A imagem que eu tenho, que você tem, é apenas uma distorção da realidade, como olhar no espelho do primeiro século. Amém? Bom, pode passar. Segundo ponto que eu queria tratar com você, reconhecendo os antepassados. Então, será que nós vamos conhecer alguém lá? Chegando lá nós vamos conhecer alguém? Alguém vai nos conhecer? Bom, queria ler com você Mateus 8. Mateus 8, primeiro evangelho, versículo 11. Essa passagem aqui, que eu também não quero ler toda, porque tem outra passagem mais importante que eu quero ler, é aquela passagem que Jesus cura o criado de um soldado romano. E Jesus se admira da fé dele, né? Vocês acharam? Mateus 8, 11 diz assim, olha, a cura do criado do centurião, né? No versículo 11 especificamente diz assim, olha o que Jesus falou para o centurião. Digo-vos que muitos virão da onde? Do Oriente e do Ocidente, que mais? E tomarão assento, tomarão lugar à mesa, com quem? Com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ponto final. Aqui, depois ele vai falar sobre o inferno aqui, que não é assunto para o momento agora. Então, o que Jesus falou para aquele centurião quando viu a fé dele? Falou assim, olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente. E por causa da fé, se assentarão com quem? Com Abraão. Mas se assentarão aonde? Lá no reino dos céus. Ou significa dizer o seguinte, Abraão continua sendo Abraão, Isaque continua sendo Isaque, Jacó continua sendo Jacó. E Jesus disse que nós iremos nos assentar na mesa com eles. Imagina só, você senta. Quem é você? Quem é você? Eu sou Abraão. Que Abraão que você é que eu não sei? E você quem é? Ah, eu sou Paulo. Paulo, da onde? Ah, sou Paulo de lá. Lá onde? Imagine que coisa ruim, não é verdade? Não, mas a Bíblia diz que quando nós estivermos no reino dos céus, nós teremos a oportunidade de, possivelmente numa grande ceia, de nos assentar e falar assim, olha lá, Abraão, eu tinha umas perguntas para fazer para ele, é hoje que eu não perco a oportunidade. Né? É como Paulo, um dia eu faço questão de me encontrar com Paulo, quero sentar com ele, tenho um monte de coisa para perguntar para ele, um monte. Mas tudo a seu tempo, não é verdade? Mas veja só o que Jesus falou, pessoal. Por causa da fé daquele homem,
por ele ter depositado uma confiança tão grande em Jesus, Jesus falou assim, ó, muitos virão do Oriente e do Ocidente, pessoas que a gente nem imagina, e essas pessoas, por causa da sua fé, irão se assentar com Abraão, com Isaac e com Jacó. Amém, pessoal? Sabendo que é Abraão, que é Isaac e que é Jacó. E muitos filhos do reino serão lançados em trevas exteriores. Por quê? Porque não guardaram a fé, não praticaram, não viveram a fé. Ficou claro aqui? Só esse detalhe. Vamos ler aqui no telão. Jesus, ao enaltecer a fé do centurião romano, afirmou que aqueles que têm fé se encontrarão e reconhecerão seus antepassados. Essas pessoas permanecerão as mesmas, mantendo suas características e nomes. E aqui é um detalhe importante: os mesmos nomes que estão registrados no livro da vida, desde o momento da confissão de fé e do batismo nas águas. Amém, pessoal? Qual vai ser o seu nome lá na eternidade? Qual vai ser? É o nome que você confessou no dia do batismo. Se eu batizei você, você deve se lembrar. Eu falei, a primeira coisa que eu disse para você foi isso: qual o seu nome completo? Maria Aparecida da Silva. É ou não é? E aí qual foi a minha oração? Meu Deus, escreva esse nome no livro da vida. E que no dia do juízo, que no dia do julgamento, para o galardão e para a justiça, que o Senhor chame esta pessoa pelo nome. Imagina só que coisa maravilhosa. Lá no dia que se abriu o livro da vida, não os outros livros, porque aqueles que estão no outro livro, está complicada a situação deles, mas aqueles que têm o nome no livro da vida, que confessaram a sua fé em Jesus, confessaram crer em Jesus como Salvador, e recebê-lo como Salvador, e se batizou nas águas, imagina só, naquela multidão de gente, o nosso Deus abriu o livro e falar: Cássio, Andréia, Dona Amélia, seu Gilson, seu Marcos. Amém, pessoal? Chamar você pelo nome. Então, o seu nome vai te acompanhar. O seu nome vai te acompanhar. Então, lá no céu, você vai falar assim: olha lá o pastor Paulo. Eu vou dizer assim para você: oh, está lá a dona Rosalina. Está lá também. Amém, pessoal? Eu vou chegar lá e vou chamar você pelo nome. Falta de fé? Ninguém acredita. Ninguém acredita nisso. Eu vou chamar você pelo nome. Agora melhorou. Porque as coisas não vão mudar muito. Amém? Então, por isso que é importante, está vendo? Você que ainda não recebeu Jesus como Salvador, não se batizou nas águas, você que ainda não assumiu a sua fé, saiba que você precisa resolver isso na sua vida. Não vale a pena correr o risco, por causa de, às vezes, um pequeno detalhe, você às vezes deixar passar essa oportunidade tão grande de ter Jesus como teu Salvador e ter o seu nome no livro da vida. Amém? Você está percebendo alguns detalhes, pessoal? Sim ou não? Que vai ajudando você a entender a eternidade? Vamos passar. Terceiro, exemplo da transfiguração. Esse exemplo aqui é maravilhoso. Eu amo essa passagem. Mateus capítulo 17. Você está no 7, você vai para o 17. E o interessante, sabe o que é? É que como a gente pensa, quanto mais eu tento explicar, mais dúvida aparece. Sabia? Porque eu vou tentando explicar para você, você vai pensando em outras coisas. Daqui a pouco acaba o culto, você entendeu um monte, mas apareceu um monte também. Isso é ótimo, significa que você está pensando. Amém, pessoal? Se você puder, compartilha comigo que eu vou te explicando na medida do possível, tá? Até pelo WhatsApp você pode fazer isso. Quem achou? Diga amém. Bom, essa passagem eu vou ler, tá? A partir do versículo 1. Mateus 17, nós vamos ler a partir do 1. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Você entende isso aqui, pessoal? Jesus chamou, porque Jesus fazia sempre isso: vamos orar, e levava eles para orar. Só que nessa ocasião, eles estavam ali, e
começou a acontecer algo com Jesus. Ele começou a ser transfigurado, né? Que é a palavra metamorfose. Começou a haver uma transfiguração, uma mudança. E o rosto de Jesus começou a fazer o quê? Como? Começou a brilhar, né? O rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Olha na sequência. E eis que lhes apareceram quem? Moisés e Elias. Fazendo o quê? Falando com eles. Então, ó, olha só, vamos tentar imaginar. Está todo mundo ali no monte. Daqui a pouco eles olham para Jesus. Jesus começa o rosto dele brilhar como o sol. As vestes dele começam a ficar branca. E não demora nada que aparece quem? Moisés e Elias. Conversando com... E nós aprendemos duas coisas aqui, pessoal. Duas. Aquela ideia de que eu dormi em Cristo. Eu parti em Cristo. Vou ficar dormindo até a ressurreição dos mortos, até a ressurreição dos corpos mortos, não é verdadeira. Por quê? Porque nós vemos nitidamente aqui que Moisés, nessa ocasião, ele tinha aproximadamente 2.100 anos. Porque do dia que ele morreu, lá no Monte Nebo, antes de entrar no Egito, antes da entrada do povo na Terra Prometida, passaram 2.000 anos aproximadamente. E agora Moisés, com 2.000 anos, ele aparece ali para Jesus, os discípulos veem e identificam que é Moisés. Significa dizer o seguinte: eles não estavam dormindo. Eles não estavam dormindo, eles estavam na presença de Deus. Amém, pessoal? Estavam na presença de Deus, aguardando como os demais o dia da ressurreição dos corpos, para eles poderem viver também novo céu e nova terra junto com a gente. Diga graças a Deus. Quem estava lá também? Elias. Elias estava lá. Elias, nessa ocasião, ele estava com uma idade de aproximadamente 500 anos, data da sua morte. Então, da data da morte de Elias até esse momento, ele já estava com 500 anos. E os discípulos também conheceram Elias. E eles estavam ali conversando com quem? Estavam conversando com Jesus. Amém, pessoal? Então saiba de uma coisa: quando seus olhos se fecharem aqui, irão se abrir na eternidade. Você não vai ficar dormindo séculos até Jesus voltar. Não. Você vai imediatamente para um lugar chamado paraíso. O paraíso, que é um local reservado aonde nós vamos ficar até quando Jesus voltar. E aí a Bíblia diz que nós voltamos com Jesus para receber o novo corpo, o corpo glorificado. Amém? Bom, versículo 4 diz assim, ó. O 4 diz assim: então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para quem? Como que ele sabia que era Moisés? Porque Moisés continuava sendo Moisés. E outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Quer dizer, Deus não mandou eles ouvirem Elias, Deus não mandou eles ouvirem Moisés, porque Moisés representava a lei, Elias representava os profetas, mas agora não era nem Moisés e também não era mais os profetas. Quem era agora? Agora Jesus. Por isso que nós falamos, a época da lei passou, a antiga aliança. A época das profecias passou. E hoje nós vivemos pela fé, pela graça de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Amém? Versículo 6. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande, se assustaram com aquela voz que vinha da nuvem. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos, não temais. Então eles, levantando os olhos,
a ninguém viram, senão Jesus. Amém? Leia aqui comigo no telão. No evento da transfiguração, Pedro identificou Moisés e Elias, mesmo que eles tivessem vivido séculos atrás. Isso demonstra que, no reino espiritual, o reconhecimento vai além do tempo e da distância. Você vê que engraçado, né, pessoal? Tem gente que fala assim: pastor, eu estou com 70 anos, não aguento mais viver, pastor. Estou com 80 anos, pastor. Pensa num cansaço. Não é verdade? 80 anos. Pastor, estou parecendo um maracujá de gaveta. Tudo enrugado. Tudo que estava em cima estava embaixo. E tudo que estava embaixo desapareceu. O negócio está feio, pastor, para o meu lado. Gente, mas presta atenção. Nós estamos falando de 80, 90, 100 anos de idade. Moisés estava com 2000. Jovem, vivo, conversando, sem doença, sem dor, sem preocupação se vai fazer aniversário ano que vem ou não vai. Pessoal, entenda uma coisa: esse grãozinho de areia que nós chamamos de vida, um dia não vai fazer o menor sentido para você. Esses 40, 50, 60 anos, sabe as preocupações que você tinha, sabe as ambições de ter isso, de ter aquilo. Um dia, pessoal, você não vai nem lembrar disso. Porque quando você tiver com 2000 anos, os seus 80 anos, sequer vai ser uma lembrança tua. Sequer. Porque já se passaram tantos séculos que você nem vai acreditar que era você. Porque onde você vai estar, pessoal, você vai descobrir: eu achava que lá tinha vida, e a vida estava aqui. Que você vai viver 2000, 4000, 6000, 10.000, 20.000, 100.000 anos sem se cansar. Porque é maravilha demais para se cansar. É bênção demais para se cansar. Amém? Eu não vou falar sobre isso hoje não, mas qualquer dia desse eu vou falar. Lá na outra igreja nossa eu comentei sobre esse assunto. Tem gente que pensa que vai ficar na eternidade, sabe fazendo o quê? Pulando de nuvem em nuvem. Pessoal, se prepara. Tem muito trabalho na eternidade. Principalmente no novo céu e na nova terra, que vai ter que ser tudo reconstruído. Por isso, todo o conhecimento que você adquire aqui, você vai levar para a eternidade. Tem gente que acha que vai ter amnésia, né? Pessoal, amnésia é saúde ou doença. Então, se você tiver amnésia, é porque você está doente. Então, o céu não é perfeito. Não tem amnésia no céu. Não tem amnésia. Todo o nosso conhecimento aperfeiçoado, nós vamos levar conosco. E vai ser útil na eternidade. Amém? Amém, pessoal? Quem faz macarronada aqui muito bem? Nossa, meu pai do céu. A minha esposa faz, pelo menos essa eu sei. Obrigado, Almir. Obrigado. Eu estou perguntando porque lá vai ficar melhor do que essa aqui. Aí eu vou lá na sua casa comer. Vou dar uma passadinha lá de vez em quando, comer lá uma macarronada lá. Porque lá vai ser tudo melhor. Porque tudo aqui é desfocado, pessoal. Tudo aqui é meio conturbado, tudo aqui é meio obscuro. Nada aqui é perfeito. Mas lá, tudo é perfeito. Amém? Bom, deixa eu ler a última passagem. A última. É o céu e o inferno. Lucas 16. Mateus, Marcos e Lucas. Lucas 16. Versículo 19. Para a gente já ir terminando. Passagem conhecida, mas vale a pena a gente ler hoje. O rico e o mendigo. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Fica de pé um pouquinho. Fala assim: graças a Deus. Pronto, pode sentar agora. Só para o espírito do sono ir embora. Não que você esteja com sono, não estou apontando o dedo não, porque nem vi. Mas eu sei que é cansativo. O rico e o mendigo, diz assim, olha: ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo,
e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é o que a gente chama de paraíso, né? Morreu também o rico e foi levado pelos anjos. Cadê os anjos? Não tem anjo. Por que não tem anjo? Porque os anjos só buscam os salvos. Os que não têm salvação não são os anjos que buscam, são os demônios que buscam. Então, diz aqui, né? Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e o mendigo, né? Lázaro, junto dele, no seio, junto, próximo dele. Então, o rico lá do inferno, clamando, disse: Pai Abraão, ó aqui, ó, quem que ele chamou? Ele estava junto de Abraão? Quem estava junto de Abraão era Lázaro. Ele estava longe, tinha um abismo entre eles. Mas o rico olha de longe e grita: Pai Abraão. Ele reconheceu Abraão? Reconheceu Abraão. Abraão reconheceu ele? Reconheceu. Reconheceu. Olha só. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda quem? Ele reconheceu Lázaro? Reconheceu Lázaro. Ele conhecia Lázaro? Conhecia. Ele negou comida para Lázaro quantas vezes? Quantas vezes Lázaro na porta da casa dele queria comer uma migalha, caía da mesa e não podia comer porque ele negava? Ele conhecia bem Lázaro. Conhecia bem. Pede a Lázaro que molhe em água o quê? A ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa. Agora ele está humilhado, pessoal. Gente, agora ele está humilhado. Ele negou comida a vida toda, e para quem ele negou comida, agora ele pede uma gota d'água. Olha que triste cena. Para quem ele negou comida, agora ele pede uma gota só, porque ele está sendo atormentado no lugar onde ele está. A ponto da dor ser tão grande, que ele esquece do orgulho dele, e ele quase que implora para que Lázaro refresque a língua dele, ainda que com uma gota d'água. Olha o que disse Abraão, versículo 25. Disse, porém, Abraão, o quê? Chamou ele de quê? Filho. Filho de Abraão. Esse homem rico, ele era um judeu. Mas um judeu avarento, egoísta, que não se importava com ninguém, que o coração dele não era fiel a Deus. Era um homem que só pensava nele, na vida dele, na vida material dele, né? E essa é a comparação que a Bíblia faz. Ele era um homem que ele se preocupou em ter de tudo nessa vida, mas não se preocupou com a vida eterna. Porque se ele se preocupasse com a vida eterna, ele teria ajudado o mendigo, ele teria falado da salvação para a família dele, e ele não teria ido para o lugar que ele foi. Sim ou não? Abraão chama ele de filho, mas o fato de ser filho não tirou ele do inferno. Porque não adianta ser filho de Abraão, tem que ser filho de quem? Filho de Deus. Não adianta você ser amigo do pastor, não adianta você gostar de mim. Eu amo o pastor Paulo, eu amo o pastor Walter, eu amo. Pessoal, que bom que você ama, nós também amamos vocês, mas o amor que eu tenho por vocês não vai salvar você, e o amor que você tem por mim também não vai me salvar, porque nós dois temos que aprender uma coisa: amar a Deus, e a Ele fazer tudo o que pudermos para agradá-lo, principalmente crer na sua palavra. Amém? Principalmente isso. Filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em tua vida. Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém,
aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto, olha agora, um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui, isso aqui é muito forte, daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar. Olha pessoal, isso aqui é terrivelmente difícil isso aqui, mas eu preciso falar para você. Eu pergunto, Abraão falou assim, os que querem passar daqui para colar, não podem, nem quem está aí passar, porque o abismo é muito grande, não tem como passar. Uma pergunta me surge, quem no seu juízo perfeito iria pretender sair do seio de Abraão e ir para o inferno? Quem? Se você pensa que não, você está enganado. Quem aqui entre nós, em algum momento da sua vida, não teve uma pessoa que você ama, muito doente, a ponto de você falar assim, se eu pudesse, eu trocaria de lugar? Eu vou dizer para você uma coisa, pessoal. No paraíso, a pessoa vê um ente querido do outro lado, se ela pudesse, ela trocaria de lugar. Mas é possível? Não é possível. A gente entende que quem está do outro lado querer passar para cá, a gente entende perfeitamente. Mas sair daqui para pular para lá, a não ser que tenha lá alguma coisa muito importante, que ela seria capaz de trocar de lugar. Mas não dá. Sabe por que não dá para trocar de lugar, pessoal? Porque alguém já trocou de lugar. Alguém já tomou o nosso lugar do inferno. E se a pessoa não aceitou Jesus como Salvador, ela escolheu ir para lá. Não foi Jesus, não foi eu, não foi ninguém. Ela própria escolheu. Alguém que substituísse ela no inferno, como fez o Senhor Jesus. Diga graças a Deus. É triste, né, pessoal? Eu sei que é triste o que eu estou falando. Eu sei que é preocupante o que eu estou falando. Mas é verdade. É verdade. E se você não quer passar por esse desespero, que você lute pela sua família. Que você se preocupe com a sua família. Amém? Isaías, o profeta Isaías, ele diz o seguinte, que na Nova Jerusalém, que é aqui mesmo no mundo, restaurado, vai ter a habitação de Deus, chamada Nova Jerusalém. E que todos nós, de qualquer lugar do planeta, de lua nova em lua nova, nós teremos que ir adorar a Deus face a face. Que, claro que nessa ocasião a gente não precisa mais de transporte, porque a gente pode se transportar de uma outra forma. Mas todos terão que ir adorar a Deus na sua face. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando saímos do templo, quando saímos da casa de Deus, quando saímos da Nova Jerusalém, nós vamos passar por um lugar que tanto do lado direito como do lado esquerdo, nós poderemos ver o abismo. E que esse abismo, ele fumega dia e noite. Eternamente. E sabe quem está lá? Aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador. Aqueles que preferiram essa vida ao invés do cuidado com Deus. Que não aproveitaram a oportunidade de ter recebido Jesus como Salvador. Então você imagine, pessoal, você acabar de sair de um culto que você estava adorando a Deus junto com milhões de anjos, e na hora de ir embora você passa ali e você vê aquelas milhões e milhões de pessoas gritando, sendo queimadas dia e noite no lago de fogo. Ruim para elas, mas vai fazer com que você valorize onde você está. Amém? O versículo 27 diz assim: então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, né? Manda Lázaro à minha casa paterna, já que tem um abismo que eu não posso falar com ele, nem ele comigo. Olha o que ele diz aqui: porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê
testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Será que, honestamente, pessoal, vamos ver se você é uma pessoa que pensa. Será que se Lázaro ressuscitasse, como o rico pediu, e o rico fosse até a casa da família dele, a família dele ia se converter? Sim ou não? Por que não? Oi? Sabe por que não, pessoal? Jesus ressuscitou. E nem por isso as pessoas creram nele. Ele ressuscitou e ficou 40 dias e 40 noites no mundo ainda, antes de ser levado para as alturas. E os próprios discípulos dele olharam para ele e alguns não acreditaram que era ele, mesmo estando ressuscitado. Porque se a pessoa tiver que crer em Jesus, pessoal, não é por sinais e milagres, é pela revelação da verdade no seu coração. O que eu conheço, pessoal, nesses anos todos que eu prego o evangelho, tanto na outra igreja onde eu estava, como hoje aqui, quantas pessoas eu vi sendo curadas, libertas, receberam grandes milagres e hoje nem sequer se lembram de Jesus. O milagre é importante, não estou dizendo que não seja, mas o milagre pode muitas vezes enganar a pessoa. Pessoal, nós temos que crer em Jesus pela palavra. Nós temos que crer pela palavra. Não é porque o morto ressuscita, o outro ressuscita, não. Mas é por causa da palavra. Porque a palavra te abre os olhos para a eternidade. É a palavra que faz você enxergar por trás da cortina. O milagre não consegue fazer isso. O milagre é uma bênção, mas não te conduz à eternidade. O milagre, ele existe para que a gente creia que Jesus é o Filho de Deus. E crendo nele, tenhamos vida eterna. Mas o milagre em si, ele não salva. Tem que haver a revelação pela palavra. Por isso a coisa mais importante para nós é nós crermos em Jesus pela palavra. É crer na promessa de Deus é crer na eternidade pela palavra. A palavra é o mais importante. Diga graças a Deus. Para concluir, então o que Abraão falou? Olha, lá tem Moisés e os profetas, né? Isso falando do Velho Testamento, Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Então, o segredo para a pessoa não ir para o inferno é ir crer, e se entregar, e assumir a fé, e viver a vida com Deus. Esse é o caminho para a vida eterna, esse é o caminho para a salvação. Amém? Amém, pessoal? Então, vamos cuidar da nossa vida com Deus, mas vamos cuidar também da nossa família, gente. Vamos cuidar da nossa família. Não esquece da sua família, não. Não pensa assim, ó, eles querem, se não querem, Não, pessoal, nós temos que lutar até o fim. Até o fim, para que nós não tenhamos que passar, e não vamos passar, por essa experiência desse homem aqui. De estar com Abraão e querer pular para o outro lado, por ver pessoas que você ama lá. E não poder fazer mais nada. Amém? Fique de pé. Eu não sei se você na quarta-feira pegou essa cartinha aqui. Você pegou? Coloca para mim o slide da... Lê comigo aqui no telão, acho que eu não li, né? O homem rico, atormentado no sofrimento do inferno, lembrou-se de sua família. Isso indica que na eternidade teremos memória de nossos semelhantes. Infelizmente, ele desperdiçou a chance de buscar a salvação para os seus entes queridos, inclusive também para ele. Coloca o slide para mim, o próximo. Domingo que vem é dia 13, né? E nós vamos ter a ceia. Mas a ceia domingo que vem é para proteção e salvação da família. Jesus, o Cordeiro Pascal, a carne e o sangue do Cordeiro definiu a proteção, a libertação e a salvação de todos os familiares ou de todas as famílias. Tem um errinho ali, tá? 9 e 18. No domingo, pessoal, presta atenção, nós vamos ter a ceia para nós e também para nossa. Aqui é um convite.
Coloca a carta para mim. É essa carta aqui, ó. Essa carta aqui é essa carta aqui, ó. Essa aqui, ó. É igualzinha, tá? Lá no cantinho de baixo tem um QR Code lá, aquele quadradinho. Pode passar, mostra o QR Code. É esse aqui, ó. Se você pegar o seu celular agora e apontar para ele, vai direcionar você para um testemunho lá do YouTube. Um testemunho de uma pessoa, que é a Josiane, que participou da Santa Ceia e foi curada. Então o seu familiar vai receber essa carta tua, na hora que ele colocar o celular, vai direcionar ele para o testemunho. E ele vai ver como que Jesus foi tão bom que curou uma pessoa ao participar da ceia. E você vai convidá-la para vir na igreja domingo, participar da ceia. Sabe o que ela vai ouvir? Sabe o que ela vai ouvir? Ela vai ouvir a respeito de Jesus, porque é isso que nós vamos falar domingo. E ela vai ter oportunidade de dizer assim: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E ter o nome dela escrito no livro da vida. Para quê? Para que nós possamos encontrar toda a nossa família na eternidade. Isso é importante para você? Sim ou não? Está com a carta aí, obreiros? Ó, está na mão dos obreiros e das obreiras. Quem quiser, é só levantar a mão. Você pode pegar 1, 2, 3 cartas, não tem problema. Quantas cartas você quiser, para você entregar na mão da sua família e convidá-la para estar na igreja domingo participando da ceia. Uma ceia especial pela proteção e pela salvação da família. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Vocês compreenderam, pessoal, tudo? Então a gente vai se conhecer na eternidade? Sim ou não? Vamos nos conhecer? Vamos nos conhecer. Só que vamos nos conhecer melhor do que nós nos conhecemos hoje. Porque nós temos muitas deficiências, muitas falhas, e lá não, nós vamos ser perfeitos. Nossa convivência vai ser muito melhor do que a que nós temos hoje aqui. Deus tem coisas maravilhosas preparadas para aqueles que o recebem. Amém? Feche os olhos um instantinho. Feche os seus olhos um instante e cante assim, para nós terminarmos. Cante assim. Ele vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Seu coração. Eu quero ir com Ele morar. Com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh, meu Jesus, como eu quero te abraçar, te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, santo, santo
exaltando, adorando, louvando na Nova Jerusalém. Aleluia, meu Pai. Essa é a nossa confiança, meu Pai. Essa é a nossa esperança. É o que nos aguarda na eternidade. Por isso, meu Deus, eu oro por cada uma destas pessoas que se encontram aqui nesta manhã. Aqueles, meu Pai, que ainda não haviam assumido a sua fé, que nesta manhã, meu Pai, tomem a decisão mais importante da sua vida, de receber o Teu Filho Jesus como único e suficiente Salvador. Que esta pessoa nesta manhã, meu Pai, ela entre em aliança com o Senhor, porque para ela, a partir de agora, jamais haverá outro Deus além do Senhor. Não há Deus de pau, não há Deus de pedra, não há mais religião. Para ela é o Salvador, aquele que por amor entregou a própria vida. Ah, meu Pai, nós, a Tua igreja, meu Deus, recebe ao Senhor como Salvador, para que os pecados sejam cancelados, para que o passado seja cancelado, e que as portas da eternidade se abram para ela nesta manhã, meu Pai. Senhor, nós iremos buscar a perfeição, a santidade, mesmo sabendo que nós não iremos alcançá-la aqui nesse mundo, mas iremos, meu Pai, nos esforçar para sermos o melhor para o Senhor, para louvar, adorar e glorificar o nosso Salvador. Pai querido e amado, que nesta manhã o Senhor, meu Deus, receba estas vidas, receba este homem e esta mulher, meu Pai, no Teu reino. Abençoe, Pai querido e amado. Oh, meu Deus, abençoe o Teu povo. Esta pessoa que nesta manhã, ela decide pela nova aliança, ela decide pelo Salvador, através da palavra, ela decide viver a vida em comunhão contigo. Receba no Teu reino. Oh, meu Deus, escreva o nome dela no livro da vida. Escreva, meu Pai, o nome dele no livro da vida, e que esta pessoa, meu Pai, ela caminhe, meu Deus, caminhe com essa felicidade, alegria e esperança da vida eterna, meu Pai, porque os dias irão passar, mas o que virá pela frente é eterno. Então nós Te louvamos, Te exaltamos e Te glorificamos, meu Pai, pela Tua graça em nossa vida. Aleluia, meu Pai. Receba o Teu povo nesta manhã e os abençoe, meu Deus, e nos prepare, meu Pai, nos prepare para que muito em breve estejamos juntos do Senhor, mas também junto daqueles que amamos, da nossa família, das pessoas, meu Pai, que são caras para nós, porque nós não iremos, meu Deus, como aquele homem, passar a eternidade no sofrimento e longe dos seus amados. Não, nós iremos passar a eternidade na presença do Senhor, junto com as pessoas que nós amamos, meu Pai, e que nós lutamos para que uma por uma tivesse também um nome no livro da vida. Ah, meu Pai, que no próximo domingo, Senhor, oh, meu Pai, que no próximo domingo, meu Deus, na Santa Ceia, a nossa família esteja aqui, meu Pai, a nossa família, meu Pai, que nós tememos pela alma deles, porque eles estão tão longe da verdade, meu Deus, estão tão enraizados nesse mundo, estão tão distantes da luz. Senhor, traga a nossa família para a Tua presença, que quando eles receberem esta carta e lerem, que o Teu Espírito toque neles, meu Pai, toque neles,
para eles estarem aqui, meu Deus, e terem a oportunidade, não de uma nova religião, mas de conhecer o Salvador, de conhecerem a palavra, a verdade e serem salvos. Senhor, abençoe, meu Pai, porque nós colocamos aos teus cuidados e dependemos do Senhor. Faça isso, meu Deus, nós te pedimos, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, meu Pai, aleluia. Como o farol que brilha à noite, usa a nossa vida, como ponte usa-nos, meu sobre as Pai, águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. repita assim comigo. Espírito Santo, usa a minha vida, como o Senhor um dia usou alguém para me conduzir à tua presença. Usa a minha vida para que eu possa conduzir minha família, meus amigos, meus vizinhos até a tua presença. Senhor, prepara o coração da minha família para receber esse convite e estar aqui no próximo domingo, celebrando o corpo e o sangue do teu Filho. Prepara-os para que eles tenham o nome escrito no livro da vida. Te pedimos e te agradecemos, Senhor Jesus. Muito obrigado por esta manhã tão abençoada na tua presença. Diga graças a Deus e dê uma salva de palmas ao Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Gente, amanhã, segunda-feira, 7h30 da noite, nós vamos estar aqui aprendendo com Salomão, seguindo o caminho de Salomão para o sucesso, mas também aprendendo que um determinado caminho de Salomão não pode ser seguido, porque foi o caminho da ruína. Então nós temos coisas importantes para aprender sobre a nossa caminhada, inclusive a nossa caminhada profissional e financeira. Vem estar conosco amanhã para a gente orar. Você que tem comércio, indústria, você que é profissional liberal, você que é funcionário de uma empresa, enfim, vamos orar, amém? Uma reunião séria, uma palestra na verdade, que a gente nem canta, né? É uma palestra e a oração pela sua vida, amém? Quarta-feira nós vamos estar aqui, né, no estudo bíblico, né, culto do fortalecimento espiritual. E não há caminhada permanente sem a força do Espírito Santo. Se você quer caminhar com Deus, você precisa de Deus, precisa da presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não vai longe, tá? E sexta-feira tem a reunião, que é a oração pela vitória ao pé da cruz, uma reunião de fé, de oração pela família, pela libertação, pela cura, enfim, uma reunião de fé, né? Você vai 9 da manhã e 3 da tarde, vai fazer oração ao pé da cruz. E 7h30 da noite, vai fazer oração ao pé da cruz e passar também pelo corredor das orações, para que Deus abençoe sua vida. E vai ser uma bênção, amém, pessoal? Vai ser uma bênção na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Levante as mãos para o céu, deixa eu fazer a oração final. Pai querido e amado, muito obrigado pelas vidas que aqui estão, muito obrigado pelas famílias que aqui estão,
que o Senhor trouxe nesta manhã. Leva eles de volta para casa, meu Pai. Leva eles e que eles tenham um domingo feliz e abençoado e uma semana marcada de grandes vitórias para a glória do Teu nome. Diga assim comigo: eu creio e eu recebo em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Domingo a gente está de volta. Amém, pessoal? Às 9 da manhã e também às 18 horas, para nós buscarmos a presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os dizimistas, os ofertantes e também os filhos e as filhas de Davi. Faz assim, ó. Tchau. Vai com Deus, Deus abençoe. Vão em paz em nome de Jesus.